Salve galera guerreira, seja muito bem-vindo ao canal da Nihon Motorsport. A partir deste vídeo e nas próximas semanas vamos abordar um assunto sobre taxa de compressão. Toda a sua mecânica, geometria, como que se calcula, então se liga aí. Antes de entrarmos realmente no assunto de taxa de compressão, precisamos antes identificar os componentes participantes deste fenômeno geométrico, para se dizer assim. Bom, antes de tudo precisamos nos inteirar nos posicionamentos do motor, sabermos o que é o PMS e o que é o PMI. PMS e PMI. PMS é o ponto máximo superior que o pistão internamente dentro do cilindro vai alcançar, certo? Desprezando qualquer outra geometria que faz parte da taxa de compressão, que seria ela a altura de compressão, que é a altura do centro do pino até o topo máximo do pistão. Desprezando essas outras geometrias, o PMS é o ponto máximo superior que o pistão pode alcançar. Em contrapartida, o PMI, né, é o ponto máximo inferior que o pistão pode alcançar, que está intimamente ligado, de novo, o curso que temos no virabrequim, né? O quanto o virabrequim percorre a trajetória aí interna dentro do cilindro. Quantos milímetros, né, quantas polegadas, enfim, independente da unidade de medida, é quanto o pistão internamente vai trafegar dentro do cilindro, que é intimamente ligado com o curso do virabrequim. Agora que sabemos identificar o posicionamento das coisas dentro do motor, sabendo o que é realmente o PMS, o que é realmente o PMI, podemos entrar mais a fundo das coisas internas do motor participantes da taxa de compressão. Essas que são o cabeçote, né, vai fazer aí a compressão desse volume maior num volume menor. E outros componentes também que estão intimamente ligados é a junta de cabeçote. Apesar de ela ser uma ínfima parte aí do ajuste de taxa de compressão, ela também é participante, devido ao volume que ela cria, o espaço que ela cria entre bloco de cilindro, né, e cabeçote. Então esse volume aqui, né, esse volume interno aqui da junta, né, existe um volume aqui bem fino, mas existe, né, mas ela é participante aí da taxa de compressão. E outros componentes que fazem com que a taxa de compressão se altere é propriamente o volume da cabeça do pistão. Como vocês podem ver, existem diferentes tipos de design, né? Volumes de cabeça do pistão. Esse pistão 2.0, esse é um pistão 2.2, esse já é um 2.5. Então, os diversos formatos vão implicar, até mesmo pistões de mesma cilindrada. Ambos aqui são 2.5, porém tem volumes diferentes. Já pode-se ver já a olho nu que essa diferença existe, né? Já para quando falamos de volumes de cilindrada diferentes, aí realmente já muda drasticamente, porque o cilindro já é algo bem diferente, como vocês podem ver aqui, ó, um pistão em cima do outro. Olha como é que fica a diferença de diâmetro, né, de cilindro, no caso aqui o pistão, mas a diferença é bem grande, né? Outro fator delimitante para a alteração aí dos volumes também é o cabeçote. Dependendo do projeto do motor, dependendo da cilindrada do motor, o cabeçote deve-se ter um volume de câmara aqui condizente
com a parte de baixo, que é o bloco do motor, com pistão, cilindro, volume de cilindro, volume de pistão. Isso tudo deve estar equilibrado em equilíbrio para que se tenha a taxa de compressão construída geometricamente. Vamos entender agora um pouco mais sobre essa questão de volume. O que é o volume, né? O volume, nada mais nada menos, é o que é possível ser preenchido. Vamos olhar mais macromente aqui, né? De uma forma mais simples, é o quanto de fluido, digamos assim, né? De fluido que cabe nesse espaço. Esse é um volume simples, complexo na real, que tem uma série de cantos. Então é a quantidade de fluido, né? De ar combustível que pode ser aprisionada, preenchida aqui no topo do pistão. A mesma coisa acontece com a quantidade de volume que eu consigo preencher na câmara de combustão. Digamos que eu estou analisando apenas a câmara de combustão. Eu coloco essa placa, é a quantidade de fluido, de ar, combustível, de óleo, enfim, que eu consigo armazenar neste ambiente, apenas nesse ambiente. E voltando a mesma coisa, é a quantidade de fluido, de ar, combustível que eu consigo armazenar aqui dentro do topo do pistão. E, mais uma vez, também está intimamente ligado à quantidade de fluido, de ar, combustível que eu consigo aprisionar nesse pequeno espaço fino, né, da junta de cabeçote. Como vocês podem ver aqui, forma-se um espaço, né, um espaço onde eu posso preencher de algum tipo de volume, mesmo que seja bem pequeno. Esse espaço ele é preenchido, e esse é um dos pontos que a taxa de compressão pode ser ajustada para mais ou para menos taxa de compressão. E falando mais profundamente na geometria do motor, um dos outros fatores também que podem alterar aí esse volume que temos no topo do cilindro é propriamente a altura que o pistão está em relação ao topo do deck do motor. Deck este que é a face superior aqui do motor, tá? do bloco do motor. Ou seja, é a quantidade de espaço que vamos ter do máximo de PMS que esse pistão está relacionado com o curso do virabrequim pode chegar até o topo da face do bloco, né? Ou seja, essa geometria ela é ajustada com a altura de compressão do pistão, que está ligado à geometria do pistão. Então, nós podemos ter alturas de compressão onde o pistão ele é faceado com o topo do bloco. Podemos ter alturas de compressão que o pistão ele sai para fora da face do bloco, podendo aí ser ajustado pela espessura da junta, que de novo a espessura da junta é um fator que vai estar intimamente ligado com o ajuste de volume de ambiente ali, de compressão, etc. Vai fazer esse pequeno ajuste na taxa de compressão, como também podemos ter alturas de compressão onde o pistão fica abaixo da linha de topo do bloco do motor, né? Independente da altura de compressão, essas alturas devem ser medidas, né? Devem ser conferidas para que se tenha a geometria do motor corretamente montada. Então, para vocês terem ideia de como que é medido a altura de compressão, bem basicamente, a gente não está na aula ainda de geometria ali do motor, se faz uma medida de final do pino até o topo, e a diferença é o centro para o topo, onde nós achamos o centro do pino do pistão e descontamos dessa altura total, ou adicionamos da altura total dependendo de onde estamos medindo. Basicamente, a altura de compressão seria o centro do pino até o topo do pistão, como vocês podem ver aqui, fazendo bem grosseiramente. Na aula de geometria a gente vai acabar explicando como faz essa altura de compressão efetiva, mas basicamente é isso. A altura de compressão é o quão distante ou
igualitariamente à face do bloco ou passado da face do bloco o pistão está. E isso vai fazer com que o volume ali em PMS, em PMI também se altere de toda a geometria do motor ali, que está intimamente ligada às peças móveis, e quantidade de volume complexo que temos aqui de câmara de combustão, de pistão e uma série de outros fatores aí que podem ser eles a cava de válvula, uma infinidade de outras questões. Agora que conhecemos alguns dos componentes participantes da taxa de compressão, da regulagem da taxa de compressão, podemos entrar mais um pouco a fundo de como conquistamos a taxa de compressão calculando. Mas antes vamos anotar. Agora sabemos o que é PMS, o que é PMI, que o pistão ele está intimamente relacionado com a taxa de compressão devido ao seu diâmetro, devido à sua capacidade volumétrica na parte do topo. Também sabemos que a junta de cabeçote ela pode ser um fator delimitante, né, de ajuste de taxa de compressão. A capacidade volumétrica do motor é um fator de alteração de taxa de compressão, assim como também o volume do cabeçote é um fator na alteração de taxa de compressão. Mas esses valores nós vamos abordar no próximo material, que vocês vão realmente entender o que é o cálculo. E para conquistar o cálculo, para conquistar esses volumes, o que precisamos então? Precisamos de um kit bem básico. Precisamos de uma bureta. Pode ser também conquistado esses volumes com seringa, uma seringa simples, de um volume coerente com o volume que é existente em cada componente. Mas o equipamento mais apropriado para se fazer a verificação do volume das coisas, do motor, do pistão, da câmara de combustão, do volume do pistão no topo do cilindro, se conquista com a bureta, com o auxílio de uma placa. Para vocês terem ideia, colocamos a placa aqui e preenchemos de líquido, né, que está dentro da bureta, a bureta devidamente calibrada no zero. Então preenchemos aqui com algum tipo de fluido e vamos saber exatamente quanto de volume existe aqui dentro do topo do pistão. E esses e outros volumes são conquistados com esse equipamento. Fora isso, precisamos de uma calculadora, não precisa ser científica, pode ser uma calculadora comum também, calculadora de celular. Precisamos de um paquímetro para conquistarmos aí os diâmetros de pistão, de cilindro, diâmetro, espessura de junta de cabeçote, e precisamos de um papel e caneta. E com tudo isso conseguimos fazer o cálculo. Após expressarmos a fórmula, conseguimos fazer o cálculo e descobrirmos a taxa de compressão. E para vocês terem um spoilerzinho do próximo vídeo, para vocês entenderem realmente o que é a taxa de compressão. Taxa de compressão nada mais nada menos que é o volume que temos disponível dentro do bloco do motor. Está intimamente ligado ao bloco do motor, a capacidade volumétrica. Se o motor é 2 litros, 2.5, essa capacidade volumétrica é dividida perante os cilindros existentes. Se for um motor 4 cilindros, 5 cilindros, 6 cilindros, enfim, cada cilindro vai ter a sua taxa de compressão. Digamos que aqui temos 500 ml de volume. Esses 500 ml, juntamente com o volume da câmara de combustão, com o volume do topo do deck, vamos dizer que tenha 60 ml de volume. Ótimo. O que acontece? Agora que sabemos o que é PMS e PMI, em PMI nós temos um volume total grande, que está na ordem de 580 ml. E quando o pistão subir em PMS, ele vai diminuir esse volume, ou seja, ele vai estar comprimindo em algumas vezes esse volume. Então o cálculo propriamente dito é descobrir quantas vezes esse volume grande está sendo multiplicado, está sendo comprimido neste volume menor de câmara de combustão e ambiente aí de topo de pistão. Então a taxa de compressão nada mais nada menos aquilo que nós vemos, o motor tem 10 de taxa, o motor tem 11, 15, 7 de taxa, é a quantidade de vezes
que esse volume maior é comprimido num volume menor. Então é isso aí, galera. Só riscamos mais uma vez a superfície desse assunto, porém no próximo material vamos abordar toda a parte de cálculo, como é conquistado os volumes, como devemos zerar a ferramenta para conquistar os volumes da forma correta, o que a gente pode desprezar, o que a gente não deve desprezar, para que se tenha um cálculo de taxa de compressão coerente e condizente com o projeto. Então é isso aí. Se você quer mais desse tipo de assunto, pode acessar nossa página de Facebook, nosso Instagram com stories diários. E até a próxima. Falou, tchau!